A curandeira relata pro agricultor que Carmen jamais prestou. Augusto não dá caso a Ramona. A curandeira relembra ao ciumento que Carmen estava prestes a viajar no mesmo dia do acidente. Ramona irrita Augusto. Eles recordam que Estefânia trancou Carmen no quarto. Ramona assegura para Augusto que a vilã estava prestes a fugir com Rogério. A curandeira relata para o pai de Elisa que escutou as últimas palavras de Estefânia. Augusto descobre que a falecida ressaltou que tinha que detê-los. Ramona abre os olhos de Augusto. Ramiro continua disposto a matar Carmen. Ela percebe que caiu em uma armadilha do vilão. Ramiro informa a Carmen que Ingrid quer justiça pela filha. A vilã ofende o galego. Ramiro segue impaciente. Ela insinua que Ramiro é um pau-mandado de damas poderosas. O desalmado exige que a Megera o respeite. Carmen ressalta que Ramiro não tem vontade própria. Ela joga na cara do vilão que ele jamais será como Rogério. Florência e Damião surgem exaustos após outra noite de amor. O bonitão informa a loira que precisa conversar com Guido. Almerinda encontra os jovens na cama. Ela finge surpresa. Florência também dissimula. Damião conta para a mãe que quer casar com a Fresco quanto antes. Almerinda deseja ter netos. Sabrina pega em sua barriga. Ela segue assustada. Sabrina relembra as palavras de Paulo. Henrique exige que Betânia pare de acobertar a cabeleireira. A fofoqueira não dá caso ao filho. Betânia informa a Henrique que conversou com Carmen. O garotão chama a mãe de influenciável. Ele sugere que Betânia procure um psicólogo. Augusto se sente mal. Ramona garante ao agricultor que precisa limpar o nome de Estefânia. Ela obriga Augusto a refletir. Ele ressalta para a curandeira que não tem provas contra Carmen. Ramona deseja saber se Augusto transou com a víbora enquanto Estefânia estava viva. Ele nega. Ramona revela para Augusto que Carmen já estava grávida antes do casamento. A curandeira deduz que o pai da criança era Rogério. Augusto grita com Ramona. Eles voltam a brigar. Ramona sugere que Augusto fale com Edmundo. Ele expõe a sua fúria para a curandeira. Ramona garante para Augusto que está falando a verdade. Ele decide apurar mais informações sobre o ocorrido. Augusto ameaça Ramona. Carmen inventa para Ramiro que não matou Quênia. Ele segue desconfiando da vilã. Carmen conta para Ramiro que Quênia escreveu uma carta de suicídio. O galego reage confuso. Carmen conta para Ramiro que Augusto já a enxotou da fazenda. Ela segue desolada e estimula o vilão a matá-la. Ramiro fica em uma sinuca de bico. Carmen não implora por sua vida. Ramiro tenta seduzir a vilã. Ramiro fala para Megera que pode sustentá-la. Ele beija Carmen. Ela sente nojo. Ramiro impressiona Carmen. A víbora pede para o galego voltar a procurá-la quando for rico. Ela deixa Ramiro falando sozinho. Ele não consegue atirar. Antônia conversa com Vicente. Ela paparica o filho. Vicente relembra que Antônia já se entregou para Ramiro. Ele crê que é filho do vilão. Antônia nega. Vicente não compra a versão da mãe. Ingrid não crê que Quênia se matou. Gael informa a mãe que a Sonsa escreveu uma carta. Ele tenta consolar Ingrid. Ela segue triste. Gael dá dinheiro para Ingrid. Ela agradece a ajuda dele. Gael pede para Ingrid abandonar Ramiro. Ela pensa em voltar pro hotel do povoado. Gael continua agradando Ingrid. Ele fala para ela que Ramiro não presta. A cobra concorda e se emociona. Ingrid abraça Gael. Ela se recompõe. Ingrid fica irritada com a mixaria dada por Gael. Ramiro cavalga pelo povoado. Ele vê Vicente. Ramiro chama o malandro para passear. Paloma e Elisa sentem pena de Quênia. A mocinha ressalta que a Sonsa errou ao se apaixonar por Augusto. Paloma pensa em Gael. Elisa sugere que a morena converse com o amado. Paloma fala para a amiga que Gael gosta dela. Elisa conta para Morena que não é irmã de Damião. Paloma reage surpresa. Elisa relata para a colega que Carmen enganou Augusto. A Morena reitera que a vilã não vale o prato que come.
Elisa conta para Paloma que já perdoou Augusto. Ramiro mostra a fazenda Beltrán para Vicente. Eles admiram o local. Ramiro decide comprar a propriedade. Vicente o admira. Ramiro admite para o malandro que já roubou muita gente. O galego volta a pensar em conquistar Carmen. Vicente fica preocupado. Ramiro assegura para o malandro que não é pai dele. Vicente lamenta. Ramiro tortura o malandro. Elisa afirma para Paloma que aprenderá a viver sem Damião. A morena segue chorosa. Elisa conta para Paloma que Damião voltou com Florência. Elas continuam tristes. Antônia aborda Braulio. Eles voltam a se estranhar. Braulio afirma para Antônia que não perdoará uma infidelidade dela. Ela ressalta que o moreno sempre gostou de Dolores. Braulio informa a esposa que nunca a enganou. Antônia dá um basta no marido. Ingrid indaga Ramiro. Ele a informa que não matou Carmen. Ramiro reitera para Ingrid que Kênia tirou a própria vida. Eles seguem tentando supor o que aconteceu. Ingrid afirma para Ramiro que Carmen planejou tudo. O galego sugere que a cobra ataque Augusto. Ingrid continua disposta a vingar a morte da filha. Lupe descobre que Damião e Florência vão se casar. Os jovens pedem o auxílio do sacerdote. Lupe dá ordens para os noivos. Florência percebe que o pároco está irritado. Lupe debocha da situação. Florência paparica o noivo. Elisa aparece na igreja. Florência a provoca. Elisa descobre que os jovens vão casar. Augusto invade o consultório de Edmundo. Paloma não consegue detê-lo. Edmundo dispensa Andrade. Augusto confronta o médico sobre a gravidez de Carmen. Edmundo admite para o antigo amigo que a vilã já havia engravidado antes do casamento deles. O agricultor percebe que Ramona tinha razão. Augusto e Edmundo brigam feio. Eles relembram o passado. Edmundo admite para Augusto que Carmen o enganou. O ciumento ressalta que o doutor destruiu a sua vida. Edmundo rebate as acusações de Augusto. O agricultor crê que o médico nunca foi seu amigo. Florência obriga Elisa a felicitá-la. Damião e a loira se retiram. Lupe percebe que Elisa ainda não falou a verdade pro bonitão. Ela chora. Carmen revira o quarto de Elisa. Lupe não entende a postura da mocinha. Elisa fala pro padre que os jovens já transaram. Lupe fica chocado. Elisa informa ao sacerdote que não pretende tirar a venda dos olhos de Damião. O pároco desconhece a fazendeira. Elisa desabafa com Lupe. Ele a auxilia. Lupe crê que Damião não será feliz com Florência. Elisa informa ao padre que jamais se meterá na vida alheia. Lupe descobre que Gael e Paloma terminaram. Elisa sugere que o sacerdote seja discreto. Horácio fecha o açougue. Ele encontra Braulio. O moreno fala pro baixinho que precisa do dinheiro. Dolores aparece. Ela questiona os presentes. Horácio admite para Dolores que só conseguiu abrir o açougue graças a Braulio. Ela fica irritada. Dolores afirma para Braulio que vai pagá-lo. Eles acalmam o moreno, que sai. Dolores repreende Horácio. Eles discutem por Braulio. Almerinda descobre que Lupe já começará os preparativos do casamento. Ela segue contente. Damião conta para Almerinda que pretende morar na capital. A viúva não gosta da notícia. Almerinda ressalta que Damião não pode abandonar a processadora. Ele decide reerguer a empresa. Damião alfineta Almerinda. Ela banca a vítima diante dele. Damião reitera para as vilãs que precisa sair do povoado. Florência sorri. Elisa chega na fazenda. Ela vê Carmen revirando o seu quarto. Elas quase saem no tapa. Carmen demonstra o seu desprezo para Elisa. Elas trocam xingamentos. Carmen declara guerra a Elisa. A vilã fala para a sobrinha que Augusto já está morto por dentro. Elisa desconhece a tia. Carmen destrói o amuleto. A megera encontra o retrato das mortas. Carmen tenta rasgar a foto. Dolores aparece e desafia a patroa. A governanta protege a mocinha. Elisa admite para Dolores que detesta Carmen. A víbora arruma sua mala.
Carmen pega as joias de Estefânia. Almerinda informa a Florência que elas precisam mudar a decisão de Damião. A Fresca planeja o seu futuro na cidade. Almerinda exige que Florência a obedeça. Elas voltam a brigar. Florência informa a Almerinda que não pretende morar com ela. A viúva fala para Nora que pode comprar uma nova fazenda. Florência volta a pedir dinheiro para Almerinda. A amarga despista a loira. Almerinda cede à chantagem de Florência, mas volta a exigir que ela engravide. Augusto percebe que Carmen está trancada. Ela volta a se descontrolar. Carmen abre a porta, mas não vê Augusto. Ela estranha. Augusto entra em seu escritório. Ele senta. Ele não tem mais dúvidas de que Carmen foi a verdadeira amante de Rogério. Sabrina segue crendo que casará com Paulo. Ele passa a perna na cabeleireira. Paulo consegue enrolar Sabrina. O Garanhão pede um favor para a namorada. Paulo e Sabrina combinam de ir à capital. Ele a beija. Betânia aparece. Ela cumprimenta Paulo. Eles trocam elogios. Betânia informa a Paulo que apoia o romance dele com Sabrina. A fofoqueira sugere que o Garanhão deixe as formalidades de lado. Paulo faz uma promessa para Betânia. A mexeriqueira permite que Sabrina saia com o namorado. Paulo se despede de Betânia. Ela faz uma ligação. Carmen carrega as suas malas. O telefone toca. Carmen abre a porta. Ela decide atender o telefone. A arma segue na sala. Betânia convida Carmen para tomar um café. A vilã sente preguiça, mas aceita o convite da falastrona. Ramiro dá dinheiro para Ingrid. Ela celebra. Eles namoram. Ingrid deseja ser rica. Ramiro a enrola. Ingrid segue disposta a se vingar dos rivais. Ela fala pro galego que não quer ficar trancada. Ramiro avisa Ingrid que está prestes a ser independente. Eles planejam morar nas terras de Augusto. Ambos pensam no futuro. Ingrid decide fazer compras. Batem na porta da residência. Ramiro vai atender a porta e se surpreende ao ver Augusto. Eles trocam provocações. Augusto faz perguntas para Ramiro. Ingrid escuta. Augusto deseja saber quem foi o pai biológico de Augustinho. O agricultor chacoalha Ramiro. Ingrid entra em cena. Ela joga na cara de Augusto que Carmen foi amante de Rogério. Augusto passa mal. Ramiro abre o jogo com ele. O agricultor imagina que Ramiro sempre mentiu. Augusto sai da casa de Ramiro morto de ódio. Ramiro repreende Ingrid. Ela deseja a morte de Carmen. Elisa e Dolores conseguem colar a foto das falecidas. Elas desejam que Carmen saia da fazenda. Elisa sofre ao ver o amuleto destruído. Dolores sugere que a mocinha procure Ramona. Elisa informa a governanta que é uma azarada. Elas divergem sobre a situação. Dolores convence Elisa a ir à casa de Ramona. Ingrid tenta apurar mais informações sobre Carmen. Ramiro não deseja delatar a megera para a cobra. Ingrid nota que o galego sempre defende Carmen. Ela estranha a situação. Ramiro volta a enganar Ingrid. O vilão supõe que Augusto destruirá a vida de Carmen. Ingrid insinua que Ramiro é um medroso. Ela o irrita. Ramiro supõe que Augusto desistirá de vender as terras. Gael aparece e fala para Ingrid que eles precisam enterrar Quênia. Damião conta para Almerinda que pretende casar com Florência em 2 semanas. A viúva desfruta o ocorrido. Almerinda planeja organizar um festão. Damião a desestimula. Ele confessa para Almerinda que ainda está triste por Elisa. A amarga aconselha o filho. Damião volta a falar para a mãe que precisa deixar o povoado. Almerinda segue estressada. Ela faz uma chantagem emocional com Damião. Almerinda informa ao parente que ele terá um belo presente de casamento. Dolores vê a arma na sala. Augusto chega na fazenda. Ele conversa com a governanta. Dolores conta para Augusto que Carmen ainda não levou as malas. O agricultor descobre que Elisa saiu. Augusto continua atônito. Augusto afirma para a funcionária que precisa conversar com Elisa.
Dolores se aflige. Augusto amedronta a governanta. O ciumento entra no escritório. Augusto deseja beber. Ele quebra o copo. Augusto entra em surto. Ele destrói várias garrafas de bebidas. Betânia tenta alimentar Carmen. A vilã segue chorosa. Carmen comove Betânia. Ela conta pra fofoqueira que o seu casamento está destruído. Carmen culpa Elisa por suas desgraças. Ela revela pra Betânia que foi expulsa da fazenda. Elas detonam Elisa. Carmen conta pra Betânia que não tem pra onde ir. A fofoqueira reitera pra amiga que a fazenda Beltrán está à venda. Carmen informa a Betânia que não tem dinheiro. A megera pede asilo à mexeriqueira. Betânia fica em uma sinuca de bico. Ela aceita hospedar Carmen. A víbora comemora. Carmen decide voltar à fazenda para pegar as suas bagagens. Elisa visita Ramona. A mocinha pede para a curandeira consertar o amuleto. Ramona questiona Elisa. A fazendeira conta para a curandeira que Carmen teve um ataque de fúria. Ramona decide ajudar Elisa. A curandeira supõe que a mocinha ainda não conversou com o pai. Ramona afirma para Elisa que a vida dela mudará. Lupe, Gael e Ingrid velam Quênia. Gael e a mãe conversam. Ingrid admite que quis um enterro discreto, sem os habitantes do povoado. Lupe chama a atenção da mulher e ressalta que ela foi uma péssima mãe. A cobra tenta calá-lo. Lupe insinua que Ingrid foi a maior rival de Quênia. O padre humilha a cobra. Lupe relembra que Quênia já desabafou sobre a sua triste infância com ele. O sacerdote sugere que Ingrid se redima. Ela alarma os presentes. Ingrid se retira. Edmundo aparece. Ele flerta com Ingrid. Ela finge uma grande tristeza pro médico. Edmundo dá flores para Ingrid. Eles se abraçam. Ingrid afirma para Edmundo que quer sair do cemitério. Ele a acompanha. Augusto vai ao quarto de Elisa. Ele encontra a foto de Estefânia. Augusto pega o retrato. Ele entra em outro dormitório. Augusto se ajoelha. Ele pede perdão para Estefânia. Augusto chora muito. Ele se arrepende por ter difamado Estefânia. Sabrina interroga Paulo sobre Quênia. Ele fica irritado. Paulo garante para Sabrina que o filho de Quênia não era dele. Eles voltam a brigar. Sabrina revela para Paulo que Quênia morreu. Damião chega no cemitério. Ele aborda os demais. Lupe conta para Gael que convidou Damião pro enterro. O bonitão lamenta o ocorrido. Lupe agradece a ajuda de Damião. Ele se despede dos presentes. Gael e Damião conversam. Eles colocam a cruz no túmulo. Eles relembram o passado. Ambos seguem tristes. Damião recorda o velório de Rogério. Ele relembra que teve o amparo de Gael. Ambos se emocionam. Gael abraça Damião. Ingrid e Edmundo conversam na praça. Ele fala para ela que precisa trabalhar. Ingrid cita as virtudes de Edmundo. Ela supõe que o doutor ganha muito dinheiro. Ele confirma. Ingrid afirma para Edmundo que vai ficar bem. O médico marca outro encontro com a cobra. Ingrid beija a bochecha de Edmundo. Carmen entra em cena. Ela vê Augusto ajoelhado. A vilã informa ao marido que já vai partir. Augusto agride Carmen. Ela cai no chão. Malu sai da processadora. Lúcio aborda. Ele deseja levar Malu para casa. Ela reage confusa. Lúcio paparica Malu. Ele a impressiona. Lúcio se sente preterido por Malu. Ela o despreocupa. Eles andam de braços dados. Carmen desconhece Augusto. Augusto revela para Carmen que já sabe de tudo. Ele a desmascara. Carmen rebate as acusações de Augusto. Ele reitera para Megera que não confia mais nela. Augusto puxa os cabelos de Carmen. Ele quase a mata. Ela se declara pro marido. Augusto ressalta que Carmen sempre foi a única amante de Rogério. Ele a arremessa na cama. Augusto aperta o pescoço de Carmen. Ele relembra que a víbora acabou com a reputação de Estefânia. Augusto deseja que Carmen vá pro inferno. Ela corre pela casa.
Augusto não para de agredir Carmen. Ele também ressalta que não era o pai de Augustinho. Ela nega. Augusto joga a cara de Carmen na parede. Ele amaldiçoa a esposa. Augusto segue esbofeteando Carmen. O agricultor admite que foi um idiota. Carmen confirma para Augusto que quis fugir com Rogério, mas ressalta que sempre o amou verdadeiramente. A víbora confirma pro marido que tinha inveja de Estefânia. Augusto segue disposto a tirar a vida de Carmen. Ele a chacoalha. Augusto dá uma surra em Carmen. Ela tenta se defender. Augusto tortura Carmen. Ele deixa a parceira totalmente acabada. Augusto decide expor Carmen diante dos vizinhos. Ela segue pedindo perdão pro marido. Augusto obriga Carmen a levantar. Ela roga pela piedade do ciumento. Augusto planeja destruir a reputação de Carmen. Ele declara guerra à esposa. Carmen exige que Augusto a respeite. Eles não param de brigar. Augusto afirma para Carmen que acabará com a raça dela. Ela volta a cair e pega a espingarda. Carmen ameaça Augusto. Horácio escuta a discussão. Carmen aponta a arma para Augusto. O agricultor não teme a morte. Augusto culpa Carmen pelo falecimento de Estefânia. Horácio os observa. Augusto intimida Carmen. Ela toma uma decisão. Carmen atira em Augusto. Um objeto se quebra. Ramona tem um péssimo pressentimento e passa mal. Horácio aparece e se depara com Augusto sem vida. Carmen não sabe o que fazer. Horácio decide chamar a polícia. Carmen não permite. Ela também aponta a espingarda pro baixinho. Carmen afirma para Horácio que eles vão pra ruína juntos. Ambos trocam ameaças. Carmen afirma para Horácio que pode culpá-lo pela morte de Augusto. Ela bola um plano para incriminar o baixinho. Horácio sente medo de Carmen. Damião conta para Gael que vai casar com Florência. O valentão não revela pro amigo que ele não é irmão de Elisa. Damião pede para Gael ser o seu padrinho. O fortão sugere que o esquentado conquiste Elisa. Horácio toma a arma das mãos de Carmen. Ela segura pro baixinho que não pisará na cadeia. Eles encontram um papel ao lado do corpo de Augusto. Carmen o apanha. Ela fala para Horácio que eles têm uma saída. Ambos fazem um pacto de silêncio. Carmen dá ordens para Horácio. Eles decidem limpar a cena do crime. Carmen encara Horácio. Henrique procura Edmundo. O médico age de forma aérea. Henrique critica Paulo. Edmundo continua confuso. Henrique chama a atenção do pai. O doutor esclarece pro filho que está cansado. Henrique exige que Edmundo obrigue Sabrina a terminar com Paulo. O médico decide respeitar a decisão da filha. Edmundo irrita Henrique. Eles divergem sobre a situação. Henrique reitera para Edmundo que Sabrina é muito inocente, ressaltando que ela pode cair no jogo de Paulo. Ele alarma o pai. Edmundo faz um acordo com Henrique. Eles se despedem. Henrique aborda Paloma. Ele percebe que ela está triste. Paloma desabafa com Henrique. Ele a consola. Paloma segue chorosa. Henrique a paparica. Paloma se sente preterida por Gael. Henrique cita as virtudes da morena. Ele sugere que Paloma esqueça Gael. Henrique convida a morena para ir ao cinema. Paloma aceita o convite do garotão. Elisa reflete. Ela pensa em Augusto. Elisa recorda a conversa que teve com o parente. A mocinha volta a se sentir amada pelo pai. Dolores aparece. Ela conta para Elisa que Augusto quer vê-la. Dolores alarma a protegida. Elas decidem voltar para a fazenda. Edmundo aconselha Henrique e Paloma. A morena pede um favor pro patrão. Edmundo informa a Paloma que pode fechar o consultório sozinho. Os jovens se retiram. Edmundo organiza os seus documentos. Ingrid aparece. Ela anima Edmundo. O pai de Henrique fala para a cobra que precisa ir para casa. Ingrid tenta seduzir Edmundo. Ela provoca o médico. Ingrid banca a vítima diante de Edmundo.
Ela o impressiona. Florência conversa com Guido. O empresário conta para a filha que Henrique não vai mais pagar o advogado. Florência comunica ao pai que reatou com Damião. Guido lamenta. Florência assegura para o parente que vai tirá-lo da cadeia. Guido aconselha a filha. Ele deduz que Florência não será feliz. Guido estressa a parente. Ele reitera para Florência que Almerinda transformará a vida dela em um inferno. O empresário faz a filha refletir. Almerinda e Damião aparecem. Florência insinua pro noivo que Guido já não gosta dele. Damião deseja tirar o empresário da cadeia. Ele encurrala Almerinda. Paulo e Sabrina namoram na praça. Ela deseja comer milho. Sabrina pede para Paulo comprar a espiga. Vicente a observa. Ele aborda Sabrina. Vicente segue olhando para Paulo. Henrique e Paloma escolhem o filme que irão assistir. Paulo regressa e espanta Vicente. Henrique vê a irmã. Elisa e Dolores entram em cena. Paulo agrada Sabrina. Vicente rouba a moto do Garanhão. Ele acelera. Vicente sofre um acidente. Dolores se desespera. Carmen apressa Horácio. Eles entram na caminhonete. Carmen explica o seu plano para Horácio. Eles saem de cena. Gael cavalga pelas redondezas. Ele vê os vilões saindo. Gael toca o sino da fazenda, mas não é recebido por ninguém. Ele decide ir embora. Dolores e os demais tentam socorrer Vicente. Edmundo e Betânia dialogam sobre Paulo. Ela defende o Garanhão. Betânia reitera para Edmundo que Carmen elogiou Paulo. O médico relembra a esposa que a vilã detesta Elisa. Edmundo intimida Betânia. Eles divergem sobre Carmen. Betânia revela pro marido que vai hospedar a megera. Betânia fala pro parceiro que não pode desamparar Carmen. A víbora surge com as suas malas. Betânia percebe que Carmen trocou de roupa. A vilã aborda Edmundo. Ele decide abrir o jogo com a esposa. Paloma e Henrique surgem repentinamente e pedem para Edmundo ir pro hospital. Gael pensa nos pombinhos. Ele recorda sua conversa com Damião. Gael continua pensativo. O valentão relembra que Lupe o obrigou a ir ao velório de Rogério. O sacerdote aparece. Ele aborda Gael. O esquentado confronta o protetor. Eles conversam sobre Rogério. Gael encurrala Lupe. Ele ressalta que o padre sempre quis que ele e Damião estivessem unidos. Vicente é internado. Paloma fala para Dolores que precisa sair. Ela dá adeus para a governanta e para Elisa. Dolores sugere que a fazendeira também volte para casa. A governanta segue cuidando de Vicente. Antônia e Braulio aparecem. Ela enxota Dolores do hospital. Elisa calma os ânimos. Dolores sai com a protegida. Braulio admira a governanta. Ele repreende Antônia. Gael exige explicações de Lupe. O padre despista o protegido. Gael não compra a versão de Lupe. O sacerdote relata pro valentão que Rogério arcava com os gastos escolares dele. Gael estranha a benevolência do falecido. Gael insinua que Lupe guarda vários segredos. O sacerdote nega. Eles estranham o silêncio de Elisa. Lupe sugere que Gael conte a verdade para Damião. O esquentado decide não abrir os olhos do amigo. Antônia entra em surto. Braulio a acalma. Edmundo revela para os preocupados que Vicente precisa de um transplante de rim. Ingrid espera o doutor no restaurante. O garçom a aborda. Ingrid se irrita com a demora de Edmundo. Elisa e Dolores criticam Antônia. Elas desejam a melhora de Vicente. As queridas entram na fazenda. Elisa decide ir ao escritório para falar com Augusto. A mocinha vê o pai sentado. Elisa percebe que Augusto morreu. Ela se ajoelha e grita muito. Elisa abraça o cadáver. Dolores chora. Elisa não para de gritar. Braulio fala para Edmundo que quer doar o seu rim para Vicente. O médico pede para o Moreno realizar alguns exames. Antônia fica nervosa. Lúcio leva Malu para sua casa. Eles acendem as luzes. Lúcio lamenta por Malu ter pago a conta do restaurante.
Ele segue desconcertado. Malu despreocupa Lúcio. Ele procura a sua carteira. Malu agrada o idoso. A carteira cai no chão. Os velhinhos flertam. Malu e Lúcio se admiram. O telefone toca. Dolores fala com Lúcio. Ela pede pro velhinho ir pra fazenda. Dolores conta pra Lúcio que aconteceu uma tragédia. Ele fica assustado. Dolores revela pra Lúcio que Augusto perdeu a vida. O idoso dá a notícia pra Malu. Ela se benze. Betânia abraça a Carmen. Elas seguem criticando Augusto. A vilã informa a amiga que não quer conversar sobre Augusto. Carmen se treme. Ela inventa pra Betânia que não voltou a ver o marido. Lupe e Gael conversam sobre a juventude. O valentão relata pro protetor que não quis brincar com Paloma. Lupe dá uma bronca em Gael. Ele se sente culpado por ter abandonado Paloma. Os queridos não param de brigar. Lupe insinua pra Gael que Paloma pode ficar com outro. Ele não se importa. Gael deixa Lupe falando sozinho. Paloma segue preocupada com Vicente. Henrique a acalma. Paloma confessa pro garotão que não aproveitou o filme. Henrique acaricia a morena. O garotão admite pra Paloma que não simpatizava com ela. Henrique exalta a beleza da morena. Paloma confessa pro garotão que também não gostava dele. Eles brincam juntos. Paloma fala pra Henrique que está com fome. Eles decidem comer. A trabalhadora serve os jovens. Paloma e Henrique comem juntos. A trabalhadora segue trabalhando. Henrique e Paloma caminham. Damião e Florência os abordam. Surge um climão. Florência conta para os demais que está planejando seu casamento. Henrique fica chateado. Florência deseja convidar Paloma para a cerimônia. A morena desdenha da situação. Paloma joga na cara de Florência que o matrimônio será um fracasso. Elas quase se agridem. Damião e Henrique acalmam os ânimos. O garotão admite pra morena que ainda gosta da loira. Elisa não larga o corpo de Augusto. Dolores relata o ocorrido pra Lúcio. Eles sentem pena de Elisa. Lúcio nota a ausência de Carmen. Dolores comenta com o idoso que a vilã sumiu. Lúcio pede para Elisa ir pro quarto. Ela segue arrasada. Lúcio e Dolores carregam Elisa. O idoso passa mal. Lúcio olha pro cadáver. O papel segue no chão. Horácio aparece. Ele dissimula na frente de Lúcio. O velhinho questiona Horácio. Ele inventa para Lúcio que passou o dia com Carmen. O idoso segue interrogando o baixinho. Horácio mente para Lúcio. Betânia decide colocar Carmen no quarto de Henrique. A fofoqueira corre para atender o telefone. Betânia repassa a ligação para Carmen. Lúcio conversa com a megera. Ela banca a desentendida. Lúcio pede para Carmen voltar para a fazenda. Ela ressalta que não voltará para a propriedade. Carmen pressiona Lúcio. Ele conta para ela que Augusto morreu. A víbora finge tristeza e dá a notícia para Betânia. Carmen e a mexeriqueira saem juntas. Elisa supõe que Augusto queria se despedir dela. A mocinha se culpa pelo ocorrido. Elisa deduz que Augusto tirou a própria vida por remorso, pois ele estava com a carta de Quênia. A fazendeira segue fora de si. Dolores agarra Elisa. Damião e Florência voltam a discutir. Ela ressalta que o noivo nunca a defende. Damião insinua que Florência quis provocar Henrique. Ela rebate as acusações dele. Carmen aborda e abraça Lúcio. Ele dá os pêsames para a vilã. Carmen deseja ver o corpo de Augusto. Lúcio e Horácio não permitem. Carmen pergunta aos demais o que aconteceu. Lúcio relata para os presentes que Augusto tirou a própria vida. O corpo do agricultor é retirado da fazenda. Betânia segura a Carmen. Lúcio fala para a víbora que o corpo do falecido passará por uma autópsia. Carmen não gosta da notícia. Ela ressalta que Augusto se matou com uma arma. Lúcio estranha o comentário. Ele pega a vilã no pulo. Elisa confronta Carmen.
Ela exige saber como a tia já sabia que o agricultor havia se matado utilizando a espingarda. Elisa pressiona Carmen. A vilã banca desentendida e enrola os presentes. Carmen entra em surto. Ela relata para os demais que viu a espingarda na sala. Horácio reitera a versão de Carmen. Dolores confirma para Elisa que também viu a arma perto do móvel. A fazendeira segue atonita. Carmen relembra à sobrinha que o agricultor já havia tentado se matar quando Estefânia morreu. Elisa continua inconformada. Ela culpa Carmen pela situação. Betânia informa aos demais que estava com a megera. Horácio segue protegendo Carmen. Elisa desconfia de terceiros, mas não consegue provas contra a tia. A órfã e Carmen discutem por Augusto. A víbora expõe a sua fúria para Elisa. Lúcio tenta consolar a afilhada. Elisa segue chorosa. Lúcio leva a órfã pro quarto. Betânia continua impressionada e sai de cena. Dolores segue chorando. Horácio a abraça. Almerinda revela para Ramiro que Vicente sofreu um acidente. Ele não se importa. Almerinda informa a Ramiro que Vicente precisa de um rim novo. A viúva insinua que o vilão pode ajudar o malandro. Ramiro desdenha da situação. Ele deixa Almerinda falando sozinha. Antônia se declara para Vicente. Braulio afirma para a esposa que ela também precisa ser examinada. O Moreno nota algo estranho acontecendo. Braulio crê que o seu rim salvará a vida do malandro. Antônia fala para o marido que é capaz de morrer por Vicente. Braulio deseja a recuperação do malandro. Carmen surge em seu quarto e continua desesperada. Edmundo conversa com Antônia e Braulio. Ele sugere que os preocupados passem a noite no hospital, pois Vicente será operado quando o sol raiar. O malandro segue inconsciente. Vicente sussurra e deseja a companhia do pai. Braulio fica emocionado. Vicente continua delirando. Ele cita Ramiro. Braulio não entende nada. Antônia fica em uma sinuca de bico. Ramiro cavalga pela cidade e passa em frente ao hospital. Vicente segue falando. Antônia tenta enrolar o marido. Vicente continua ressaltando que Ramiro é o seu pai. Braulio sai. Almerinda e Paulo discutem. Ele deseja deixar o povoado. Paulo conta para Almerinda que Vicente roubou a sua moto. A campainha toca. Malu aparece. Ela informa a Almerinda que precisa ver Damião. A amarga segue confusa. Malu revela para Almerinda que Augusto morreu. A viúva se assusta com a notícia. Almerinda agradece a ajuda de Malu. A amarga passa mal e Edmundo volta para casa. Ele pensa em Ingrid. Edmundo decide sair novamente. Ingrid segue plantada no restaurante. Ela decide ir embora. Elisa afirma para Lúcio que está vivenciando um pesadelo. A órfã ressalta que ficou sozinha. Lúcio reitera para Elisa que a ama. Ele auxilia a afilhada. Elisa fala para Lúcio que jamais se conformará com a ausência de Augusto. O idoso agarra a fazendeira. Lúcio conta para Elisa que Augusto a venerava. Ele pede para a órfã descansar. Elisa descobre que o corpo de Augusto já foi levado. Ela segue escandalosa. Elisa informa a Lúcio que quer ficar sozinha. Ele sente pena da afilhada. Horácio ampara Dolores. Ela ressalta que a morte de Augusto foi de uma forma estranha. Horácio tira ideias da cabeça de Dolores. Ela não consegue se acalmar. Dolores fala para Horácio que Elisa perdeu todos os entes queridos. O baixinho dá um basta na esposa. Braulio aparece. Ele conta para terceiros que Vicente está mal. Braulio descobre que Augusto se suicidou. Ele tenta abraçar Dolores. Horácio impede. Braulio informa ao baixinho que precisa falar com Ramiro. Damião e Florência voltam para casa. Almerinda percebe que o casal discutiu novamente. Damião abraça a mãe. Ele percebe que a viúva está nervosa. Almerinda despista Damião. Ela pensa em contar a verdade pro filho, mas se contém. Almerinda desliga o telefone. Elisa vai ao escritório.
Ela telefona para a Fazenda Arango. A ligação não completa. Elisa ressalta que precisa de Damião. Ela admira a foto de Augusto. Elisa não para de sofrer com a ausência do pai. Dolores vai atrás da protegida. Elisa informa a protetora que precisa falar com Damião. Dolores pensa em procurar o bonitão. Elisa afirma para Dolores que precisa do abraço do amado. A governanta também não consegue falar com Damião. Dolores decide procurar Gael. Elisa gosta da ideia. A governanta comenta com a órfã que Lúcio conversará com Carmen. Florência procura Damião. Eles se alfinetam. Damião fala para Florência que não quer dormir com ela. A loira se irrita. Florência tenta seduzir Damião, mas não consegue. A fresca hostiliza o noivo. Lúcio leva as malas de Carmen pro quarto. Ela dá ordens pro idoso. Lúcio fala para Carmen que precisa interrogá-la. Ela segue assustada. Carmen informa a Lúcio que Augusto não será velado. Ela decide enterrar o agricultor. Lúcio obedece Carmen. Ele deseja enterrar Augusto no túmulo de Estefânia. Carmen não permite. A megera informa a Lúcio que Augusto será enterrado com Augustino. O idoso desconhece Carmen. Gael procura Paloma. Ele a estressa. Paloma evita Gael. Ele assegura. Paloma afirma para Gael que precisa esquecê-lo. Ele desabafa com a morena. Gael admite para Paloma que está pensando muito nela. Ela lamenta a morte de Quênia. Gael comove Paloma. A morena comunica ao valentão que Ramona o detesta. Eles saem juntos. Henrique e Sabrina discutem. O garotão reitera para a irmã que Paulo não presta. Eles seguem brigando. Henrique crê que Sabrina será infeliz. Ela critica Paloma. Henrique fica revoltado. Ele quase agride Sabrina. Betânia aparece. Ela descobre que Edmundo não está em casa. Os jovens descobrem que ocorreu uma tragédia. Edmundo chega no restaurante. Ele lamenta ao perceber que Ingrid já foi. A cobra volta para a Casa Azul. Ingrid mente para Ramiro. Ela o relembra que enterrou a filha. Ingrid fala para Ramiro que comprou um colar. Ele tenta paparicá-la. Ramiro conta para Ingrid que Vicente se acidentou. Henrique vê Ramona. Ele descobre que Paloma não está no casebre. Henrique informa a curandeira que estava com a morena. Ele supõe que Paloma foi atrás de Elisa. Ramona descobre que Augusto tirou a vida. Ela passa mal Henrique e tenta socorrer Ramona. Ela o dispensa. Almerinda perturba Florência. Ela segue exigindo que a loira engravide. Florência conta para Almerinda que Damião a evitou. Elas divergem sobre a situação. Ambas conversam sobre Elisa. Almerinda sugere que Florência confie nela. Carmen procura Elisa. Elas lamentam a morte de Augusto. Carmen insinua para Elisa que o agricultor nunca soube lidar com os problemas. Ela ressalta que Augusto se matou por Quênia. Elisa cala a tia. A órfã alega que Carmen também fez Augusto sofrer. A megera pede discrição à sobrinha. Carmen afirma para Elisa que sempre amou Augusto. Ela não acredita. Elisa expulsa Carmen do seu quarto. A víbora revela para a parente que não haverá velório. Elisa detesta a notícia. Almerinda leva um lanche para Damião. Ele fala para ela que está sem fome. Damião sente uma forte angústia. Almerinda sugere que o filho se resolva com Florência. Damião informa a mãe que a fresca não reconhece os próprios erros. O fortão rejeita os conselhos da viúva. Almerinda se despede de Damião. Horácio leva Braulio à Casa Azul. Eles fazem um acordo. Braulio dispensa Horácio. Antônia crê que está sendo castigada por Deus. Ela reza. Antônia deseja morrer. Ingrid segue estranhando a postura de Ramiro. Ela crê que ele gosta de Carmen. Batem na porta da residência. Braulio entra em cena. Ele estranha ao ver Ingrid. Braulio dá uma surra em Ramiro. O galego leva vários socos. Gael e Paloma conversam sobre Quênia.
Ele fala para Morena que não quis a companhia de ninguém. Paloma supõe que Elisa amparou Gael. Ele nega. Paloma deduz que Gael tentará conquistar Elisa. Ele volta a desmenti-la. Gael admite para Paloma que foi um calhorda. Ela o desmente. Paloma sugere que Gael não carregue pesos na consciência. Ele tenta calá-la. Paloma se sente preterida por Gael. Eles voltam a brigar. Gael admite para Paloma que se sente atraído por ela. A Morena o detém. Paloma ressalta que Gael nunca deixará de amar Elisa. Ele a beija. Eles se agarram. Paloma e Gael transam na grama. A pegação rola solta. Eles se arranham. Lupe reza. Ramona aparece. Ela fala pro padre que cometeu um crime. Ramona revela para Lupe que matou Augusto. Lupe desconhece Ramona. Ele segue confuso. Ramona reitera para Lupe que provocou uma desgraça. Ela desabafa com o sacerdote. Lupe descobre que Augusto morreu. Ramona ressalta pro amigo que não conseguirá encarar Elisa. Lupe consola a curandeira. Braulio segue torturando Ramiro. O Moreno crê que o galego é o pai biológico de Vicente. Ramiro nega. O vilão volta a ser surrado. Ramiro rebate as acusações de Braulio. O Moreno dá ordens pro galego. Braulio faz Ramiro jorrar sangue. O desalmado admite pro Moreno que teve uma relação com Antônia quando ela era solteira. Braulio dá mais socos em Ramiro. O galego debocha da situação e segue difamando Antônia. Ingrid despreza Ramiro. Braulio informa ao vilão que Vicente precisa dele. Ramiro joga na cara do Moreno que não gosta do malandro. Braulio chacoalha o desalmado. Ele exige que Ramiro doe o seu rim para salvar Vicente. O vilão fica encurralado. Braulio afirma para Ramiro que é capaz de matá-lo. O galego segue destruído. Dolores faz uma ligação. Ela não consegue falar com Damião. Carmen a perturba. Dolores mente para a patroa. Carmen informa a governanta que não quer ninguém no enterro. Dolores não dá caso a Megera. Carmen ameaça a funcionária. Ela destrói o telefone. Dolores relembra que Augusto enxotou Carmen da fazenda. A víbora reitera para a governanta que é a dona da propriedade. Carmen dá um basta em Dolores. A governanta ressalta para a patroa que metade da fazenda é de Elisa. Carmen relembra o seu crime. Elisa entra em um dos quartos da casa. Ela encontra a foto de Estefânia e Branca. Dolores tenta hidratar Elisa. A órfã faz perguntas para a governanta. Elas supõem que Augusto pegou o retrato. Dolores sugere que Elisa não se torture. A fazendeira toma o chá. Elisa comenta com Dolores que Augusto não voltou a ser feliz após a morte de Estefânia. Ela desabafa com a protetora. Elisa sente saudade dos pais. Dolores se declara para a órfã. A governanta reitera para Elisa que nunca irá desampará-la. A fazendeira conta para Dolores que Augusto estava mudando. A governanta sugere que Elisa conte a verdade para Damião. O bonitão dorme. Ele relembra a morte de Rogério. Damião recorda a sua infância. Ele pensa nas broncas de Almerinda. Damião acorda atormentado. Ele grita. Florência e Almerinda invadem o dormitório. O Fortão comunica para as vilãs que teve um pesadelo. Almerinda sugere que Florência faça companhia ao noivo. Ele recusa. Damião irrita as vilãs. Ele volta a discutir com Almerinda. Paloma abraça Gael. Eles seguem felizes após terem quicado horrores. Ambos se agarram. Paloma expõe o seu amor para Gael. Ela deseja que o valentão jure que não pensará em outra moça. Gael não fala nada. Paloma volta a chorar. Gael faz uma promessa para Morena. Eles dão outro beijo. Ramona os flagra. A curandeira detona a neta. Ramona alarma os jovens. Os amigos de Elisa descobrem que Augusto morreu. Gael corre. Ramona puxa os cabelos da neta. Damião segue pensando na pequena Elisa. Ele recorda que Gael também amparou a menina.
Damião não para de pensar em Rogério e Estefânia. O Fortão relembra a antiga conversa que teve com os amigos. Damião fala sozinho e cita Elisa. Ele se hidrata. Elisa chora sem parar. A órfã recorda os seus diálogos com Augusto. Elisa pega o cavalo. Ela monta no animal. Edmundo volta para casa. Betânia o critica. Ela interroga o marido. Ele inventa para a esposa que estava no hospital. Edmundo evita Betânia. Ele a informa que não quer saber de Carmen. Betânia não entende a postura do marido. Ela revela para Edmundo que Augusto se suicidou. Ingrid fecha a porta do quarto. Ela deixa Ramiro na sala. Lupe vai à fazenda. Ele conversa com Dolores. A governanta conta para o padre que foi ameaçada por Carmen. Dolores revela para Lupe que Augusto não será velado. O sacerdote descobre que o falecido passará por uma autópsia. Lupe segue preocupado. Dolores fala para o pároco que Lúcio está organizando o enterro. O padre segue revoltado. Carmen entra em cena. Lupe fala para a vilã que Augusto merece ser velado. Carmen o expulsa da fazenda. Lupe deseja ver Elisa. Carmen o humilha. Ela volta a enxotar o sacerdote da propriedade. Lupe decide prestar homenagens para Augusto. Ele paparica Dolores. Carmen volta a discutir com a funcionária. Dolores relata para a patroa que não está nem aí para ela. Paloma indaga Ramona. A curandeira segue aérea. Ramona esclarece para Paloma que não quer falar com ela. A curandeira insinua que a neta é uma qualquer. Ramona deixa escapar para Paloma que está com peso na consciência. A morena estranha. Paloma decide visitar Elisa. A órfã cavalga e grita por Damião. Elisa berra na entrada da fazenda Arango. Ela esmurra a porta da propriedade. Acendem as luzes. Elisa não para de gritar. Paulo pensa em abrir a porta. Almerinda impede. Florência percebe que Damião não está no quarto. Almerinda comunica aos demais que o Fortão saiu. Eles estranham. Florência manda Paulo enxotar Elisa. Todos decidem evitar a fazendeira. Gael encontra Dolores. Eles lamentam a morte de Augusto. Dolores relata o ocorrido para Gael. Ambos sentem pena de Elisa. Dolores admite para Gael que ele não pode entrar na fazenda. O valentão ressalta que não é capacho de Carmen. Gael e Dolores entram no quarto de Elisa. Eles percebem que a órfã sumiu. Dolores fica preocupada. A governanta fala para Carmen que Elisa desapareceu. A fazendeira se ajoelha. Elisa segue sendo ignorada por todos. Ela já não suporta a sua situação. Florência, Paulo e Almerinda continuam estressados. O Garanhão decide ir dormir. Florência e Almerinda continuam assustadas. Damião vai à casa de Elisa. Ele toca o sino. Carmen recebe o bonitão. Ele fala para a vilã que está preocupado com Elisa. Carmen não abre o jogo com Damião. Ele ressalta para ela que não conseguiu dormir. Carmen inventa para Damião que Elisa está dormindo. Ele acredita. Lupe procura Gael, mas não o encontra. O padre senta. Lupe pega o telefone. A ligação para a fazenda Arango não completa. Elisa segue desolada. Florência e Almerinda sentem preguiça. Elisa decide ir embora. As vilãs celebram. Florência segue perturbando Almerinda. Elas divergem sobre Damião. Almerinda manda Florência pro quarto. Gael e Elisa se encontram. Ele ampara a amiga. Gael reitera para Elisa que adorava Augusto. Eles se abraçam. Damião os vê. Ele fica enciumado. No dia seguinte, parte dos habitantes da cidade vão ao enterro de Augusto. Ramiro questiona a vizinha. Ele descobre que Augusto perdeu a vida. Os tristonhos chegam no cemitério. Elisa lidera o cortejo. Ela recebe o auxílio dos demais. Augusto é enterrado. Todos se benzem. Lupe presta a última homenagem para Augusto. Elisa abraça o padrinho. Betânia agarra Carmen.
Edmundo percebe que a megera é uma fingida. Elisa joga flores no túmulo. Lupe olha pro céu. Elisa ressalta que não viverá sem o pai. Gael e Paloma tentam amparar a órfã. De longe, Ramona observa a situação. Ramiro invade a fazenda. Ele entra no escritório de Augusto. Ramiro procura o documento que deu pro agricultor. O vilão quase coloca o local abaixo. Ramiro encontra o que estava procurando. Damião e Florência se reúnem. Ela o perturba. Damião fala para Florência que saiu para cavalgar. Ela deseja se reconciliar com o noivo. Damião insinua que Florência está insuportável. Ela admite para ele que segue insegura. Os jovens planejam o casamento. Paulo conta para Damião que Elisa fez um escândalo na fazenda. Florência quase tem um troço. Paulo revela para Damião que Augusto morreu. O Fortão se assusta. Damião fica desesperado. Paulo tripudia da sobrinha. Florência xinga o tio. Paulo fala para parente que sairá com Sabrina. Lupe admite para Gael que está muito triste. Ambos seguem depressivos. Gael reitera para Lupe que Augusto estava afastando a sombra do passado. O padre concorda. Eles não entendem o que motivou o agricultor a se suicidar. Gael suspeita da situação. Ele coloca ideias na cabeça de Lupe. O sacerdote supõe que Augusto ainda estava atormentado. Gael não compra a versão de Lupe. O esquentado conta pro protetor que foi à fazenda para procurar Elisa. Lupe supõe que o agricultor já estava morto naquele momento. Gael revela pro padre que viu Carmen e Horácio saindo juntos da propriedade. O sacerdote passa mal. Gael fala para Lupe que precisa sair. O pároco pensa o pior de Carmen. Damião chega no cemitério. Ele descobre que Augusto já foi enterrado. O coveiro comenta com o jovem que quase ninguém esteve no enterro. Damião relembra que foi elogiado por Augusto. Ele sente remorso por não ter amparado Elisa. Horácio abre o açougue. Lupe chega no local. Horácio tenta paparicar o pároco. Ele percebe que Lupe está estranho. O baixinho ressalta pro padre que cuidará de Elisa. Lupe desmascara Horácio. Ele ressalta que o baixinho não presta. Lupe esculhamba Horácio. Ele informa ao baixinho que está calado pelo segredo de confissão. Lupe reitera para Horácio que eles precisam conversar sobre a morte de Augusto. Horácio tenta enrolar Lupe. O padre pressiona o baixinho. Lupe supõe que Horácio e Carmen mataram Augusto. O baixinho nega. Horácio afirma para Lupe que não é uma pessoa ruim. Ele ressalta que quer mudar de vida. Lupe não acredita em Horácio. O baixinho reitera pro sacerdote que não deseja colocar a sua liberdade em risco. Antônia observa Vicente. Braulio aparece. O moreno conta para a esposa que Augusto se suicidou. Antônia lamenta. Braulio revela para a empregada que Edmundo está no cemitério. Antônia insinua que o moreno não se preocupa com Vicente. Braulio segue ressaltando que o malandro não é seu filho. O moreno reitera para a parceira que Ramiro precisa ajudar Vicente. Antônia tenta se explicar pro marido. Braulio a cala. Antônia chora. Lupe ameaça Horácio. Ele sugere que o baixinho limpe a alma. Lupe deseja que Horácio pague por seus crimes. O pároco segue com pena de Dolores. Lupe faz Horácio chorar. O baixinho informa ao padre que ama Dolores. Lupe grita com Horácio. Ele exige que o baixinho arque com as consequências de seus atos. Elisa e os demais voltam para a fazenda. Carmen agradece a ajuda de Lúcio. Ele segue tentando animar as damas. Lúcio nota a ausência de Horácio. Dolores conta pro idoso que o baixinho está no açougue. Lúcio paparica Elisa. Ela questiona o padrinho. Carmen informa a sobrinha que não quis Augusto no túmulo de Estefânia. A órfã sente raiva. Dolores caminha com Elisa. A fazendeira passa mal. Carmen revira os olhos. Ramiro chega no hospital. Ele conversa com Braulio. Ramiro decide salvar a vida de Vicente. Braulio pede para Edmundo examinar o galego.
O doutor conta pro Moreno que Antônia doará o seu rim para Vicente. Braulio reage confuso. Ele teme que Antônia perca a vida. Edmundo obriga Braulio a assinar um documento. Florência conta para Almerinda que foi ignorada por Damião. A viúva tenta despreocupar a nora. Elas conversam sobre Elisa. Almerinda insinua para Florência que Damião seguirá confuso em relação à órfã. Elas divergem sobre a situação. Almerinda informa a Florência que já sabia que Augusto tinha morrido. A Fresca conta para a sogra que irá para a capital. Florência insinua para Almerinda que já engravidou. A Amarga comemora. Paulo leva Sabrina para o hospital de outra cidade. Ela pensa que o Garanhão está duvidando dela. Paulo passa a perna em Sabrina. Ela teme que Edmundo a descubra. Paulo afirma para Sabrina que eles podem usar o nome de Florência para realizar o exame. Ela gosta da ideia. Paulo engana a secretária. Florência fala para Almerinda que fará um exame de sangue. A viúva afirma para a loira que não pode acompanhá-la. Florência e Almerinda fazem um acordo. A Amarga cita as virtudes da Fresca. Braulio conversa com a enfermeira. Dolores aparece. Ela indaga Braulio. O Moreno conta para a governanta que Antônia está tentando salvar a vida de Vicente. Dolores reza pelos doentes. Braulio fica emocionado com o gesto da governanta. Dolores conta para o Moreno que Elisa está mal. A governanta tenta se despedir de Braulio. Ele pede a companhia de Dolores. Ela aceita acompanhá-lo. A secretária chama Sabrina, utilizando o nome de Florência. Paulo segue mentindo para a cabeleireira. Ele não entra na consulta com a grávida. Paulo pede para a secretária enviar o resultado do exame de gravidez para o hospital de Edmundo. O médico informa a Braulio e Dolores que a operação foi um sucesso. Eles celebram. Dolores abraça Braulio. Eles flertam. Dolores pede para Edmundo ir à fazenda. Ela acalma Braulio. Damião discute com Almerinda. Ela engana o filho. Damião culpa Almerinda por suas desgraças. Ela rebate as acusações do parente. Damião se aflige por não ter amparado Elisa. Almerinda desdenha da situação. Damião volta a ressaltar que não se dá bem com a mãe. Ele fala umas verdades para a viúva. Damião deseja deixar Almerinda sozinha. Ele planeja abandonar a fazenda. Almerinda fala pro filho que vai surpreendê-lo. Damião evita a mãe. Edmundo examina Elisa. Ela segue sem comer. Edmundo dá ordens para Elisa. Ela deseja morrer. Edmundo aconselha Elisa. Ele exalta a força de vontade da fazendeira. Edmundo emociona Elisa. Dolores discute com Carmen. A vilã insinua que a governanta é uma exagerada. Dolores volta a detonar Carmen. Edmundo esclarece para as damas que Elisa precisa se alimentar. Dolores sai de cena. Edmundo encara Carmen. Ela banca a vítima diante do antigo amante. Carmen afirma para Edmundo que também perdeu todos os familiares. Ele sugere que a megera apoie a sobrinha. Carmen fala para Edmundo que Augusto gostava dele. O doutor conta para Víbora que foi confrontado pelo agricultor sobre a gravidez. Edmundo admite para Carmen que contou a verdade para Augusto. Ela segue nervosa. Edmundo se culpa pela morte de Augusto. Carmen o expulsa da fazenda. Damião recebe uma ligação. Lupe encontra o sobrinho. Eles conversam sobre Augusto. Lupe relembra a Damião que Carmen não é católica. O bonitão desabafa com o tio. Lupe fala para Damião que não conseguiu avisá-lo do ocorrido. O Fortão volta a sentir raiva de Almerinda. Lupe sugere que Damião procure Elisa. O bonitão teme que a órfã o rejeite. Lupe exige que Damião tire Elisa da fazenda. O Fortão não entende nada. Lupe pede para Damião casar com Elisa. O bonitão segue atônito. Lupe revela para Damião que ele e Elisa não são irmãos. O Fortão quase tem um troço. Lupe abre o jogo com Damião. O sacerdote esclarece pro sobrinho que a mentira já foi esclarecida. Lupe faz Damião entrar em surto. O pároco informa ao parente que Carmen pode destruir Elisa. Dolores vai ao quarto da protegida.
A fazendeira segue ressaltando que está sem fome. Dolores continua preocupada com Elisa. A governanta relata para a órfã que não vive sem ela. Dolores informa a Elisa que a vida continua. A fazendeira confessa para a protetora que foi à fazenda Arango. Dolores tenta amparar Elisa. A órfã conta para a governanta que foi ignorada por todos. Dolores supõe que Almerinda agiu para impedir o encontro dos pombinhos. A governanta esclarece para a órfã que Damião precisa descobrir a verdade. Elisa se sente preterida pelo amado. Dolores não consegue levantar o ânimo da protegida. Elisa supõe que Damião gosta de Florência. Ramiro procura alguns documentos. Ele preocupa Malu. Ramiro fala para a secretária que precisa dos contratos de antigos agricultores. Malu ajuda o galego. Lupe visita Lúcio. Eles seguem com pena de Augusto. Lúcio conta para Lupe que organizou o funeral. O padre se interessa pelo resultado da autópsia. Lupe preocupa Lúcio. O idoso informa ao sacerdote que algo chamou a sua atenção. Lúcio conta para Lupe que Augusto não bebeu antes de morrer. O pároco estranha a situação. Eles ressaltam que Augusto estava mudando. Lúcio relembra a Lupe que o agricultor ficou muito afetado com a morte de Quênia. O velhinho fala pro padre que Augusto havia decidido vender as suas terras para Ramiro. Lupe se nega a aceitar que o ciumento tenha tirado a própria vida. Ramiro pega uma caixa e a vasculha. Ele encontra um relatório sobre Augusto. Ramiro decide falsificar a assinatura do defunto. Almerinda visita Antônia. A empregada conta para a patroa que está com saudade de Vicente. Almerinda sugere que Antônia siga repousando. Ela tranquiliza a funcionária. Almerinda e Antônia conversam sobre Braulio. A viúva descobre que o Moreno descobriu a verdade. Antônia pede ajuda de Almerinda. A amarga chama a funcionária de burra. Edmundo entra em cena. Ele acalma os ânimos. Edmundo fala para Antônia que Vicente está se recuperando. Ela decide proteger o filho. O médico acalma Antônia. Edmundo pede para conversar com Almerinda. Ramiro dá seguimento ao seu plano. Ele planeja atacar Carmen e Elisa. Braulio conta para Ramiro que Vicente está bem. O galego não se importa. Damião vai à fazenda e vê Dolores. Ela ofende o filho de Almerinda. Dolores permite a entrada de Damião. Carmen aparece. Damião discute com a vilã. Dolores hostiliza a patroa. Damião reencontra Elisa. Ele informa a amada que não sabia do ocorrido. Damião fala para Elisa que a procurou durante a madrugada. A fazendeira admite pro amado que também estava atrás dele. Damião conta para Elisa que a viu com Gael. Eles percebem que se desencontraram. Elisa desabafa com Damião. Ele conta para ela que teve os olhos abertos por Lupe. Damião jura a Elisa que não voltará a deixá-la. Ele limpa as lágrimas da órfã. Damião se declara para Elisa. Eles se abraçam. Florência vai ao consultório do pai de Henrique. Ela encontra Paloma. Elas trocam deboches. Florência informa para Paloma que precisa pegar o resultado de alguns exames. A morena desdenha da situação. Paloma enxota Florência do local. A fresca segue provocando a morena. Paloma supõe que Damião não casará com Florência. Elas divergem sobre a situação. Paloma ressalta que Florência não está atualizada. A morena coloca ideias na cabeça da rival. Florência chama Paloma de insuportável. Elas citam Henrique. Florência também chama Paloma de qualquer. A morena rebate as acusações da loira. Paloma descreve os defeitos de Florência. Elas saem no tapa. Damião reitera para Elisa que não quer mais se separar dela. Ela conta pro amado que o viu na cama com Florência. Elisa impressiona Damião. Eles choram. Elisa confessa para Damião que queria contar a verdade para ele. Ela segue ressaltando que o bonitão transou com Florência. Edmundo e Almerinda conversam sobre Augusto. A viúva relembra ao doutor que ele foi amante de Carmen. Edmundo agradece a discrição de Almerinda.
Eles se alfinetam. Edmundo conta para Almerinda que recebeu o resultado do exame de Florência. Paloma joga Fresca contra a parede. Ela dá vários arranhões em Florência. Almerinda e Edmundo surgem no consultório. A Amarga esculhamba Paloma. Edmundo defende a funcionária. Florência passa mal. Almerinda deseja que Paloma seja demitida. Edmundo leva Florência para sua sala. Elisa fala umas verdades para Damião. Ele admite para ela que teve relações com Florência. Damião culpa a bebida pela situação. Ele tenta seduzir Elisa. Ela relata para o amado que está sofrendo muito. Damião pede perdão para Elisa. Ela relembra que jogou o bonitão nos braços de Florência. Damião confessa para Elisa que foi um calhorda. Ela afirma pro pretendente que não quer fazer Florência sofrer. Damião informa a Elisa que não deixará de lutar pelo amor dela. Os pombinhos ficam em um beco sem saída. Elisa ressalta para Damião que eles cometeram muitos erros. Ele discorda. Damião volta a se declarar para Elisa. Os pombinhos pensam em deixar o povoado. Carmen vai ao açougue. Horácio revela para a vilã que foi confrontado por Lupe. Ele pressiona Carmen. Horácio desconfia da megera. O baixinho admite para Carmen que está com medo de Lupe. Horácio informa a víbora que eles foram vistos por um estranho deixando a fazenda após a morte de Augusto. Uma cliente aparece. Horácio agrada. Elisa não aceita a proposta de Damião. Ele deseja casar com ela. Damião reitera para Elisa que Carmen não presta. Ele paparica a amada. Elisa muda de ideia e acata a sugestão de Damião. Os pombinhos voltam a se agarrar. Damião pede para Elisa arrumar as suas malas. Lupe procura Ramona. Ela fala para ele que nunca mais terá tranquilidade. Lupe tenta consolar Ramona, sem sucesso. Ele sugere que a curandeira abra o jogo com Elisa. Ramona informa a Lupe que não voltará a abrir a boca. O sacerdote lamenta. Ramona se culpa pela morte de Augusto. Lupe insinua para a curandeira que o agricultor não tirou a própria vida. O pároco impressiona Ramona. Lupe volta a pedir para a curandeira contar tudo o que sabe. Ramona não dá caso ao padre. Eles seguem tristonhos. Ramona exige que Lupe pare de atormentá-la. Ela segue decidida a continuar de bico fechado. Sabrina deseja casar com Paulo. Ele a engana. Carmen passa pela praça. Paulo observa a vilã. Ele e Sabrina dialogam sobre Carmen. A cabeleireira conta para Paulo que a megera o defendeu diante de Betânia. Edmundo fala para Florência que ela está bem. Almerinda pega o resultado do exame. Ela parabeniza Florência. A loira chora. Almerinda crê que será avó. Ela apressa Florência. As vilãs ignoram Paloma. A morena se desculpa com Edmundo. O médico revela para a funcionária que Florência está grávida. Carmen volta para casa. Dolores a perturba. Elas voltam a discutir. Carmen descobre que Damião ainda está na fazenda. Ela segue irritada. Dolores chama a patroa de intrometida. Elisa fala para Damião que não pretende partir como uma fugitiva. Ele ressalta para Amada que eles devem fugir da sombra do passado. Elisa reitera para Damião que tem muitos assuntos para resolver. Ela o estressa. Carmen escuta a conversa dos pombinhos. Dolores vê a patroa escutando o diálogo alheio. Carmen manda a governanta pro inferno. Vicente acorda. Ele informa para Braulio que não está bem. O moreno crê na recuperação do malandro. Vicente descobre que Antônia doou um rim para ele. O malandro informa ao moreno que quer ver Ramiro. Braulio segue chateado. Vicente crê que Ramiro se preocupa com ele. Braulio tenta animar o filho. Vicente suspira por Ramiro. Ele hostiliza Braulio. Vicente confessa pro moreno que não o ama. Braulio se retira. Vicente sorri. A enfermeira agrada Antônia. Braulio visita a esposa. Ele fala para Antônia que Vicente está melhor. Ela segue atônita. Braulio continua revoltado com a situação. Antônia esclarece para o moreno que precisava salvar a vida do filho.
Ele informa a esposa que exigiu a ajuda de Ramiro. Antônia reitera para Braulio que detesta o galego. O moreno ressalta que a empregada mentiu. Antônia informa a Braulio que pode colocar tudo em pratos limpos. Ele avisa a esposa que deixará a fazenda. Antônia chora muito. Ramiro visita a senhora Beltrán. Ele agrada a idosa. Ramiro avisa a velha que quer comprar a fazenda. Ela celebra. A idosa afirma para Ramiro que não tem ninguém no mundo. A senhora Beltrán pretende terminar os seus dias em um asilo. Ela pede um favor para Ramiro. O vilão jura à senhora Beltrán que cuidará bem da fazenda. Ramiro faz um acordo com a velha. Almerinda segue crendo que terá um neto. Florência decide dar a notícia para Damião. Almerinda continua se intrometendo na situação. Florência exige que Amarga tire Guido da cadeia. Ela pressiona e ameaça Almerinda. A viúva fica encurralada. Almerinda decide limpar o nome de Guido. Elisa segue acatando as ordens de Damião. O filho de Almerinda ajuda a órfã com as roupas. Dolores os vê. Elisa conta para a protetora que vai fugir com Damião. Dolores lamenta. Damião promete à governanta que cuidará da fazendeira. Dolores não deseja se separar de Elisa. A órfã fala para a protetora que não quer morar com Carmen. Dolores volta a chorar. Damião afirma para a governanta que Elisa merece ser feliz. Dolores exige que o bonitão jamais desampare a amada. Damião faz outra promessa para a governanta. Dolores segue emocionada. Elisa a agarra. A fazendeira pede para a protetora deixar Carmen sozinha. Dolores sugere que Elisa não se preocupe com ela. Almerinda faz planos pro suposto neto. Ela recebe uma ligação. Almerinda não gosta do que escuta. Horácio relembra o conselho de Lupe. Dolores surge desolada. Horácio estranha. Dolores conta pro marido que Elisa vai embora. O baixinho não entende nada. Dolores revela para Horácio que Elisa e Damião fugirão juntos. Ela desabafa com o esposo. Horácio paparica Dolores. Ele fala para a esposa que também quer partir. Dolores continua refletindo. Horácio informa a parceira que eles terão um belíssimo futuro pela frente. Dolores agradece a ajuda do marido. Eles trocam declarações. Paulo se arruma. Florência procura o tio. Ele despista a sobrinha. Florência supõe que Paulo vai atrás de outra. Ela dá uma bronca no parente. Florência relembra a Paulo que eles precisam de Sabrina. Ele despreocupa a sobrinha. Florência revela para Paulo que foi agredida por Paloma. O garanhão gargalha. Paulo supõe que Florência está com ciúme de Henrique. Ela nega. Paulo teme que Florência coloque tudo a perder. Damião e Elisa correm pela casa. Ele abre a porta. Carmen vê a sobrinha. Elisa informa a tia que não deixará a fazenda para ela. A megera prepara uma surpresa para os pombinhos. Almerinda entra em cena. Damião fica irritado. Carmen confessa para os pombinhos que os delatou. As vilãs admitem para Damião que ele não é irmão de Elisa. Almerinda e o filho voltam a discutir. Damião segue disposto a tudo por Elisa. Almerinda proíbe o filho de partir. Ela pega o exame. Almerinda revela para Damião que Florência está grávida. Ele quase tem um troço. Damião olha para o resultado do exame. Elisa passa mal. Damião continua atônito. Elisa fala pro amado que a gravidez muda tudo. Almerinda relata para Damião que ele não pode agir como Rogério. A viúva atormenta os pombinhos. Elisa dá razão a Almerinda. Damião não consegue controlar a amada. Os pombinhos decidem conversar novamente. Almerinda e Carmen desfrutam a situação. A amarga desdenha da viuvez da rival. Elisa exige que Damião a esqueça. Ele segue disposto a abandonar Florência. Elisa afirma para Damião que não causará o sofrimento de ninguém. Ela humilha o amado. Eles entram em surto. Elisa reitera para Damião que Florência não abortará. Os pombinhos brigam sem parar. Elisa afirma para Damião que eles não podem ser felizes em cima da desgraça alheia.
A órfã informa ao amado que a história não vai se repetir. Elisa confessa para Damião que perdeu as forças para lutar. Ela pede para o fortão não voltar a procurá-la. Damião tenta acariciar Elisa. Ela não permite. Elisa expõe a sua fúria para Damião. Ela reitera que nunca mais quer saber dele. Elisa deseja que Damião seja feliz. Ele chora e sai. Almerinda espera Damião. Ele ignora a mãe. Carmen aborda a sobrinha. Elisa ofende Almerinda. A viúva comemora a separação dos pombinhos. Elisa pega as malas. Carmen gargalha. Paloma procura Gael. Eles relembram que transaram. Gael insinua para Paloma que está arrependido. Ela fica triste. Os jovens sentem pena de Elisa. Gael relembra a Paloma que Ramona os flagrou. A morena conta pro valentão que está sendo evitada pela avó. Gael se culpa pela desgraça de Paloma. Ela o despreocupa. Gael ressalta para Paloma que eles transaram em um péssimo momento. Ambos pensam no futuro. Paloma ressalta que Gael não é obrigado a se comprometer. A morena faz o esquentado refletir. Dolores encontra Elisa. A fazendeira continua desolada. Elisa fala para Dolores que desistiu de partir. A governanta lamenta. Elisa conta para Dolores que terminou com Damião. A governanta reage confusa. Elisa revela para Dolores que Florência está grávida. Damião continua chorando. Florência o procura. Ela não entende a atitude dele. Ele se aproxima dela. Florência decide surpreender Damião. Ela revela que eles terão um filho. Florência abraça Damião. Almerinda os observa. A amarga encontra Ramiro. Almerinda conta pro funcionário que Braulio já descobriu tudo. A viúva percebe que o vilão apanhou. Ramiro inventa para Almerinda que deu um adiantamento para comprar as terras de Augusto. A amarga desconfia do empregado. Ramiro passa a perna em Almerinda. Ela exige que o desalmado recupere o dinheiro investido. Almerinda conta para Ramiro que quer comprar a fazenda Beltrán. Ele se irrita. Almerinda informa a Ramiro que oferecerá muito dinheiro para a senhora Beltrán. Florência percebe que Damião está mal. Ela se confunde. Florência comenta com Damião que acabou de descobrir a gravidez. Ele relembra que a loira já mentiu. Damião crê que Florência não está mentindo. Ela segue percebendo que o bonitão está tristonho. Damião engana Florência. A fresca segue saltitante. Elisa continua com as suas lamúrias. Carmen volta a perturbá-la. Ela finge que se importa com a sobrinha. Elisa fala umas verdades para Carmen. Elas voltam a discutir. Carmen tenta se reconciliar com Elisa. A vilã ressalta para a parente que elas não têm outros familiares. Carmen deixa Elisa mais depressiva. Ramiro liga para a senhora Beltrán. Ele decide antecipar a assinatura do contrato. Ramiro faz outro acordo com a velha. Horácio percebe que a fechadura da porta está com problemas. Dolores pede para o marido entrar em ação. Ela fala para Horácio que Elisa continuará na cidade. O baixinho volta a se irritar. Dolores afirma para Horácio que não pode abandonar Elisa. O baixinho e a governanta conversam sobre Augusto. Dolores conta para Horácio que sempre foi respeitada pelo agricultor. Eles ressaltam que Elisa está inconsolável. Horácio enxuga as lágrimas de Dolores. Ela ressalta que está com o coração dilacerado. Horácio abraça Dolores. Elisa visita Lupe. Ela informa ao padre que quer uma missa dedicada a Augusto. Ele gosta da notícia. Lupe cita Damião e estressa Elisa. Ela fala pro sacerdote que quer esquecer o fortão. Lupe tenta aconselhar Elisa. Ela segue irredutível em sua postura. Lupe chama Elisa de inflexível. Ela informa ao pároco que não quer a desgraça de ninguém. Lupe deseja que Elisa seja amada. Ela reitera pro padre que não quer mais saber de Damião. Lupe sugere que Elisa tenha fé. Ambos se emocionam. Elisa dá adeus para Lupe. Ela encontra Gael.
O valentão conta para a amiga que está no comando da plantação. Elisa afirma para Gael que não pretende vender as suas terras. A órfã ressalta para o colega que tampouco liga para Almerinda. Gael apoia Elisa. Eles trocam elogios. Elisa beija a bochecha de Gael. Ela o encanta. Betânia vê Sabrina. Paulo não aparece. Betânia conta para Sabrina que Edmundo não gosta do Garanhão. A cabeleireira sente raiva de Henrique. Betânia sugere que Sabrina tome cuidado com Paulo. A cabeleireira segue defendendo o amado. Sabrina continua disposta a tudo por Paulo. Betânia informa a filha que não perdoaria uma suposta gravidez. Carmen dorme. Ela acorda e se assusta ao ver Paulo em sua cama. Ele deseja consolá-la. Carmen continua furiosa. Paulo fala para Megera que a porta estava aberta. O Garanhão agarra Carmen. Elisa os flagra. Paulo sai. Elisa dá um tapa na cara da tia. Carmen rebate as acusações da sobrinha. Elisa detona a tia. Ela insinua que Carmen é uma qualquer. A víbora fica no chão. Elisa afirma para Carmen que não gosta dela. A vilã reitera para a parente que foi assediada por Paulo. Elisa segue duvidando da honra da víbora. Carmen relata para a sobrinha que a porta está aberta. Vicente confessa para Antônia que está triste. Ele sente saudade de Ramiro. Vicente insinua para Antônia que detesta Braulio. Ela se revolta. Antônia reitera para Vicente que Braulio sempre o amou. Ela ressalta para o malandro que Ramiro não presta. Vicente chama Antônia de mentirosa. Ele hostiliza a mãe. Vicente deseja morar com Ramiro. Antônia fala pro filho que o galego não se importa com ninguém. Ramiro volta para casa. Ingrid comemora a morte de Augusto. Eles divergem sobre Braulio. Ramiro inventa para Ingrid que não é o pai de Vicente. Ela segue duvidando do parceiro. Ramiro conta para Ingrid que Augusto tirou a própria vida. Eles brindam. Ramiro revela para Ingrid que vai fechar um grande negócio. Ele chama a cobra para sair. Ramiro seduz Ingrid. Carmen e Elisa comprovam que a fechadura está defeituosa. A órfã segue atonita. Carmen fala para a sobrinha que é incapaz de colocar terceiros dentro da fazenda. Ela dá um basta em Elisa. A fazendeira informa a tia que não quer brigar com ninguém. Carmen tenta paparicar Elisa. A órfã ressalta para Megera que a fazenda não pode ter outro anfitrião. Carmen consegue acalmar Elisa. Paloma exige que Ramona fale com ela. A morena fala para a avó que agiu por amor. Ramona ressalta que Paloma está cometendo os mesmos erros da mãe. A morena afirma para a parente que não quer casar com Gael. Ramona informa a Paloma que o valentão jamais voltará a entrar no casebre. A curandeira tem uma lembrança. No passado, Ramiro vê Paloma no berço. Ramona aparece e encurrala o galego. Eles discutem. Ramona culpa Ramiro pela morte da mãe de Paloma. Ela exige que o vilão não se aproxime da pequena. Ramiro afirma para Ramona que não liga para a criança. Eles trocam ameaças. Ramona amaldiçoa Ramiro. Ela o amedronta. Ramona ressalta que Ramiro pagará por todas as suas maldades. Ele a chama de bruxa. Ramona cuida da neta e chora. Na atualidade, Lúcio desabafa com Malu. Ele deseja proteger Elisa. Malu auxilia Lúcio. Ele planeja ser como um pai para Elisa. Malu levanta o ânimo de Lúcio. Ele segue disposto a tudo pela afilhada. Malu comove Lúcio. Ele pensa em Branca. Malu sugere que Lúcio descanse. Eles andam de braços dados. Ramiro e Ingrid os veem. O galego apressa a cobra. Lúcio conta para Malu que já conhece a parceira de Ramiro. A secretária dá mais informações sobre Ingrid pro idoso. Lúcio volta a desconfiar da cobra. Ele flerta com Malu. Eles se despedem. Ingrid e Ramiro comem. Ele teme que Malu o delate. Ramiro beija Ingrid. Betânia e Edmundo os encontram. A fofoqueira aborda os vilões. Betânia fala para Ingrid que lamenta a morte de Quênia. Edmundo tira a esposa do local.
Ramiro conta para Ingrid que Betânia é muito fofoqueira. Ele segue com medo de Almerinda. Ingrid confessa para Ramiro que Lúcio é uma testemunha do seu caso com Rogério. No dia seguinte, o galego e a senhora Beltrán vão ao cartório. Eles acertam a venda da fazenda. O contador aconselha a senhora Beltrán. A velha planeja depositar o cheque. A senhora Beltrán fala para Ramiro que precisa de uns dias para organizar a sua ida pro asilo. O vilão vai à casa de Elisa. Ramiro se insinua para a órfã. Ele informa a Elisa que já havia dado dinheiro para Augusto. O desalmado exige que a fazendeira devolva a suposta grana. Ramiro tenta enganar Elisa. Carmen vai à fazenda de Almerinda. Ela deseja falar com Guido. Carmen exige que Almerinda dê um basta em Paulo. A vilã fala para a viúva que pode denunciar o garanhão. Almerinda humilha Carmen. A megera desafia a Marga. Almerinda sugere que Carmen arrume outro marido. A víbora relembra que a viúva foi abandonada por Rogério. Carmen sugere que Almerinda compre um esposo. Ela debocha da Marga. O advogado fala com Guido. O empresário descobre que ficará em liberdade. O bacharel conta para Guido que Almerinda retirou a denúncia contra ele. Carmen volta para casa e encontra Lupe. Ele ressalta para Megera que eles precisam conversar. Lupe crê que Augusto foi assassinado. Ele apavora a Carmen. Lupe culpa a víbora pelo crime. Dolores escuta. Dolores entra em cena. Ela exige uma explicação de Lupe. Carmen discute com os demais. Lupe ressalta para Dolores que a vilã estava na fazenda na hora do incidente. Carmen rebate as acusações do padre. Dolores segue desconfiada. A governanta conta pro sacerdote que Carmen estava com Betânia. Lupe informa a Megera que Gael viu o exato momento em que ela e Horácio deixaram a fazenda. Dolores reage abismada. Edmundo e Sabrina discutem por Paulo. Ela não dá caso ao pai. Edmundo afirma para Sabrina que Paulo não presta. Ela segue defendendo o garanhão. Edmundo tenta aconselhar Sabrina. Ele ressalta que Paulo é um calhorda. Sabrina enfrenta Edmundo. Ela deseja casar com Paulo. Edmundo não consegue controlar a filha. Sabrina expõe a sua fúria pro pai. Paulo e Florência conversam sobre Damião. A loira critica o tio. Florência e Paulo dão seguimento ao plano. Ele fala para ela que Manrique pode ajudá-la. Florência segue disposta a tudo para enganar Damião. Paulo fala para a sobrinha que Manrique é o mestre da mentira. Florência decide ir à capital. Dolores segue amedrontada. Lupe abre o jogo com a governanta. Carmen ressalta para os presentes que só voltou à fazenda para pegar as malas. Ela reitera que Horácio a ajudou. Carmen transforma o baixinho em seu álibi. Lupe também desconfia de Horácio. Dolores defende o marido. Carmen banca a vítima diante de Lupe. Ela empurra o pároco e o expulsa da fazenda. Carmen segue descontrolada. Dolores desconhece a patroa. Edmundo aborda Henrique. Ele se preocupa com o filho. Edmundo exige que Henrique arranje outro emprego. Ele fala pro pai que não quer empregos mequetrefes. Edmundo auxilia Henrique. O garotão tem uma ideia. Edmundo sugere que o filho se afaste de Florência. O garotão inventa pro pai que não gosta mais da interesseira. Edmundo revela para Henrique que Florência está grávida. Betânia visita a senhora Beltrán. Ela tenta arrancar informações da velha. A senhora Beltrán não abre o jogo com a mexeriqueira. Almerinda aparece. Betânia a cumprimenta. A fofoqueira conta para a viúva que viu Ramiro com uma dama. Almerinda não dá caso a Betânia. A mexeriqueira se retira. Almerinda fala para Edviges que quer comprar a fazenda. A velha revela para Amarga que já vendeu a propriedade. Almerinda faz uma contraproposta para Edviges. Damião encontra Gael. O valentão pede um favor pro amigo. Gael negocia a compra da colheita com Damião. O bonitão decide ajudar o colega. Damião e Gael temem a fúria de Elisa. O esquentado fala pro amigo que não pode perder a colheita.
Damião sugere que Gael converse com Elisa. O valentão descobre que o fortão segue disposto a casar com Florência. Gael revela para Damião que ele não é irmão de Elisa. O bonitão informa ao colega que já descobriu tudo. Gael não entende a decisão de Damião. Eles trocam provocações. Damião encontra Lupe. O fortão pede pro tio cancelar os preparativos da cerimônia. Lupe celebra. Damião conta pro tio que vai casar com Florência no civil. O pároco continua revoltado. Lupe supõe que Damião não gosta de Florência. Ele tenta despistar o tio. Damião conta para Lupe que Elisa o dispensou. O padre sugere que o sobrinho não tenha pressa para casar. Lupe descobre que Florência está grávida. Ele quase tem um troço. Damião afirma pro tio que não pode desamparar Florência. Lupe dá uma bronca no sobrinho. Eles divergem sobre a situação. Damião garante para Lupe que será um ótimo pai. O sacerdote informa ao parente que os casamentos sem amor não prosperam. Lupe afirma para Damião que ele jamais poderá causar a infelicidade de uma criança. O bonitão assegura pro tio que a história não vai se repetir. Paulo volta a discutir com Almerinda. A amarga conta pro Garanhão que Carmen o delatou. Paulo passa a perna em Almerinda. A viúva ressalta que o Garanhão não é confiável. Paulo conta para Almerinda que tem uma relação com Sabrina. A amarga não gosta da notícia. Almerinda exige que Paulo deixe Carmen em paz. Ela sugere que o Garanhão deixe o povoado. Paulo segue disposto a partir. Ramiro aparece. Almerinda pergunta ao galego com quem ele estava. Ramiro enrola a patroa. Almerinda fala pro vilão que quer descobrir quem comprou a fazenda Beltrán. O desalmado dissimula na frente da patroa. Almerinda garante para Ramiro que vai ficar com a fazenda. Ela faz o galego ficar impaciente. Almerinda também pede para Ramiro investigar Paulo e Sabrina. O vilão caminha pela fazenda. Ramiro conta para Paulo que Almerinda quer investigá-lo. O galego alarma o Garanhão. Paulo agradece a ajuda de Ramiro. Eles temem que Guido tente provar a sua inocência. Paulo pede a descrição de Ramiro. Florência visita Betânia. A fofoqueira conta para a loira que Sabrina não está na residência. Betânia admite para Florência que a detesta. A mexeriqueira relata para Fresca que Henrique está sofrendo. Florência insinua para Betânia que o garotão tem uma relação com Paloma. A loira atormenta a fofoqueira. Elisa visita Lúcio. O idoso admite para a afilhada que Augusto estava negociando com Ramiro. Eles não desejam perder as terras. Lúcio sugere que Elisa investigue as contas bancárias de Augusto. Ambos decidem procurar um gerente bancário. Lúcio pede para Elisa assinar uma procuração, para que assim ele a represente. Ela o acata. Damião avisa Almerinda que vai comprar a colheita de Elisa. Ela se irrita. Damião insinua que Almerinda é cruel. A viúva confessa pro filho que não se importa com o falecimento de Augusto. Almerinda relembra a Damião que pode ser a dona das terras, pois fez um acordo com Elisa. A amarga também relata pro parente que Ramiro deu dinheiro pro falecido. Almerinda pensa em processar Elisa. Damião entra em surto. Ele exige que Almerinda compreenda Elisa. Eles brigam sem parar. Almerinda afirma para Damião que precisa recuperar o seu dinheiro. Ele decide quitar a dívida de Elisa. Almerinda dá um basta em Damião. Ela ressalta pro filho que Elisa precisa arcar com as consequências de seus atos. Damião despreza Almerinda. Ela não recua em sua postura. Damião admite para Almerinda que não gostaria de ser filho dela. Horácio chega na fazenda. Dolores o confronta. Ele inventa para ela que não estava na propriedade na hora da morte de Augusto. Carmen os escuta. Horácio reitera a versão da vilã para a esposa. Dolores fala para o marido que Gael ouviu. Horácio faz de tudo para enrolar a parceira. Ele não a convence. Carmen segue atenta. Horácio muda parte da sua versão e informa a Dolores que não pode assegurar que a megera não encontrou Augusto. Carmen fica louca de ódio. Dolores planeja investigar a patroa. Gael visita Ingrid. Ele exige que ela deixe a casa azul. Gael se sente usado por Ingrid.
Ela inventa pro filho que está sendo ameaçada por Ramiro. Ingrid alega para Gael que foi agredida pelo galego. Ela o abraça. Ramiro apressa Malu. Ela faz perguntas sobre Ingrid pro vilão. Ele segue enrolando a secretária. Malu provoca Ramiro. Ela supõe que o desalmado mora com Ingrid. Ramiro cala a secretária. Malu ressalta pro galego que não liga para ele. Mesmo assim, Ramiro ameaça a secretária. Ele entra em seu escritório e faz uma ligação. Ramiro fala com o advogado. Ele e o bacharel conversam sobre a compra da fazenda. Ramiro exige que o advogado siga com os trâmites necessários. Carmen o surpreende. Damião visita Lúcio. O idoso conta pro bonitão que precisa ir ao banco. Damião vê a procuração assinada por Elisa. Ele tem uma ideia e pede ajuda de Lúcio. Dolores não para de pensar nas palavras de Lupe. Elisa questiona. Dolores não abre o jogo com a protegida. Elisa deduz que a protetora brigou com Horácio. Dolores nega. Elisa nota a ausência de Carmen. Ela informa a Dolores que precisa conversar com a tia. A governanta sugere que Elisa expulse Carmen da fazenda. A órfã admite para a protetora que sente pena da tia. Elisa afirma para Dolores que precisa se dar bem com Carmen. A governanta gargalha. Elisa crê que Carmen pode se redimir. Dolores exige que a fazendeira jogue a víbora no meio da rua. Elisa fala para a protetora que não pode humilhar a irmã de Estefânia. Ramiro se insinua para Carmen. Eles flertam. Carmen não crê que Ramiro será rico. Ela cita Horácio. Carmen revela para Ramiro que o baixinho vai traí-lo. A megera inventa pro galego que Horácio delatou para Lupe. Ramiro cai na armação de Carmen. O desalmado fica com ódio de Horácio. Carmen insinua para Ramiro que ele será preso. O galego decide agir contra Horácio. Carmen desfruta a situação. Ramiro faz uma denúncia anônima. Damião informa ao gerente que quer sacar uma grande quantia de sua conta. Lúcio o apoia. Damião pede pro gerente abrir uma nova conta no nome de Elisa. Lúcio mostra a procuração pro trabalhador. O velhinho e Damião dão ordens pro gerente. O trabalhador os acata. Lúcio apressa o gerente. Ramiro discute com os funcionários. Gael surge e dá um soco no vilão. Ele exige que Ramiro deixe Ingrid em paz. Gael assusta o galego. Dolores vai ao açougue. Ela agrada Horácio. O baixinho segue criticando Carmen, mas ressalta para a esposa que não crê que a víbora tenha matado Augusto. Dolores continua crendo que Lupe tem motivos para desconfiar da vilã. Eles escutam a sirene policial. Dolores exige que Horácio pare de ajudar Carmen. Eles se reconciliam. Os recém-casados trocam juras de amor. Horácio afirma para Dolores que não quer perdê-la. Ela cita as virtudes do baixinho. Eles se abraçam. A sirene não para de tocar. Horácio beija a parceira. Os policiais descem da viatura. Eles invadem o açougue. Dolores se apavora. Os oficiais dão voz de prisão a Horácio. Dolores reage atônita. Dolores não entende o que está acontecendo. Ela crê que Horácio é inocente. O policial a cala. Dolores exige uma explicação de Horácio. O baixinho continua calado. Dolores segue assustada. O oficial despreza Horácio e o leva. Ele relata os crimes do baixinho para Dolores. Ramiro desfruta a situação. Dolores quase agride Horácio. Ele pede perdão para a esposa. Todos observam o ocorrido. Ramiro fala sozinho. Lúcio e Damião conversam. O idoso ressalta pro bonitão que não pode enganar Elisa. Damião explica pro amigo que a fazendeira acreditará que a grana foi depositada por Augusto. O fortão esclarece para Lúcio que só está protegendo a órfã. Eles divergem sobre a situação. Lúcio deduz que Ramiro está blefando. Damião também fica pensativo. Eles desejam encontrar o suposto dinheiro que Ramiro deu para Augusto. Lúcio continua estressado. Paloma pensa em Gael. Elisa aborda.
Ela conta para Morena que terá uma missa em homenagem a Augusto. Elisa percebe que está sendo evitada por Paloma. A Morena informa a colega que também tem problemas. Elisa fica irritada. Paloma se desculpa com a amiga. Elisa perdoa a Morena. Paloma supõe que Gael não voltará com ela. Carmen dirige pela estrada. Ela deseja se livrar de Lupe. Braulio encontra Dolores. O Moreno conta para a governanta que está precisando desabafar. Dolores revela para Braulio que Horácio foi preso. A governanta percebe que casou com um bandido. Braulio abraça Dolores. Paloma coloca em xeque a gravidez de Florência. Elisa também fica desconfiada. Paloma sugere que a órfã lute por Damião. Elisa conta para a amiga que viu os jovens juntos na cama. Ela afirma para Paloma que Damião precisa arcar com as consequências de seus atos. A Morena pensa em desmascarar Florência. A loira comunica a Almerinda que precisa ir à capital. A viúva tenta acompanhar a nora. Florência afirma para Almerinda que sabe se cuidar sozinha. Damião entra em cena. Almerinda também perturba o filho. Florência inventa para Damião que viajará para buscar o seu vestido. Almerinda segue ressaltando que a fresca não pode viajar sozinha. Damião decide acompanhar Florência. Almerinda o apoia. Florência fica encurralada. Damião faz um acordo com a noiva. Ele também deseja levar Florência pro ginecologista. Almerinda se abana. Ela planeja ver o ultrassom do neto. Damião rejeita a companhia da mãe. Almerinda segue tirando a paciência de Florência. Guido aparece. Damião o cumprimenta. Florência agarra o pai. Almerinda volta a humilhar Guido. Ele decide provar a sua inocência. Almerinda não dá caso a Guido. Damião apoia o empresário. Ele crê na integridade do pai de Florência. O empresário decide desmascarar o algoz. Guido esclarece para Almerinda que Ramiro a traiu. O vilão visita Edviges. Ramiro relembra a velha que eles já fecharam um acordo. Edviges tenta devolver o cheque pro galego. Ele quase agride a idosa. Edviges esclarece para Ramiro que precisa de muito dinheiro. Ele intimida a velha. Ramiro humilha Edviges. A idosa segue disposta a vender a fazenda para Almerinda. Ramiro cita os defeitos de Edviges. Ela passa mal. Edviges afirma para Ramiro que pode indenizá-lo. Ele entra em surto. Ramiro reitera para Edviges que ficará com a fazenda. Ele expulsa a velha da propriedade. Ramiro recupera o cheque. Ele dissimula na frente de Edviges. O galego admira a fazenda. Ramiro enforca Edviges. A velha fica muito assustada. Ramiro provoca o infarto de Edviges. Ela dá os seus últimos suspiros e morre. Lúcio visita Elisa. Ele fala para a afilhada que não quer ver Carmen. Eles decidem ir ao escritório. O bispo descobre que uma dama quer vê-lo. Carmen surge como beata e fala com a santidade. Eles dialogam. Carmen banca a vítima diante do bispo. Ela cita Lupe. Carmen alarma o bispo. Dolores vai atrás de Horácio. Ela desabafa com o marido. Horácio fala para Dolores que já mudou. Ela não acredita. Horácio reitera para Dolores que está muito arrependido. Ela ressalta que o baixinho deve pagar por seus crimes. Dolores reitera que foi enganada por Horácio. Ele se declara para a esposa. Dolores informa a Horácio que vai anular o casamento. Ele fica desolado. Dolores admite para Horácio que não quer a desgraça dele. Ela exige que ele não a procure. Braulio acompanha Dolores. Ela desaba nos braços do Moreno. Ramiro enterra Edviges no jardim da fazenda. Lúcio conta para Elisa que foi ao banco. Ele inventa para a afilhada que encontrou uma quantia destinada a ela em uma das contas de Augusto. Elisa segue atonita. Lúcio conta para a afilhada que Augusto deixou uma espécie de herança para ela. A órfã acredita no padrinho. Lúcio engana Elisa. Ela supõe que Augusto já estava planejando o suicídio. Elisa deseja devolver o dinheiro para Ramiro. Lúcio sugere que a afilhada pague Almerinda. Ele admite para Elisa que ela perderá a metade das terras de Augusto,
pois as mesmas ficarão com Ramiro. A fazendeira crê que a sua grana também é de Carmen. Lúcio esclarece para Elisa que o montante é apenas para ela. A órfã admira o retrato de Augusto. Lúcio a consola. Elisa beija a foto. Ramiro volta para casa. Ele esbofeteia Ingrid. Ramiro conta para a cobra que foi surrado por Gael. Ele expõe a sua fúria para Ingrid. Ramiro tenta expulsar a cobra da Casa Azul. Eles discutem. Ela deseja ser rica. Ingrid quebra tudo. Ramiro fala para a cobra que não a ama. Ela supõe que ele gosta de outra. Ramiro exige que Ingrid o deixe em paz. Ela informa ao vilão que pode delatá-lo para Almerinda. Ingrid ameaça Ramiro. Ele deseja matar a cobra. Ingrid insinua que Ramiro é um medroso. Eles não param de brigar. Ingrid afirma para Ramiro que precisa ganhar a confiança de Gael. Ela deseja extorquir o filho. Ramiro desestimula Ingrid. Ela deseja cobrar a herança de Gael. Eles não chegam a um acordo. Ingrid supõe que Damião tornará Gael milionário. Ramiro segue pensando em Almerinda. Ingrid sugere que o galego mate a viúva. Ela seduz Ramiro. Almerinda e Guido conversam a sós. Ela segue surpresa com a postura do empresário. Guido insinua que Almerinda é uma tola. Ela fala para ele que conhece bem Ramiro. O empresário segue com sede de vingança. Almerinda reitera para Guido que os jovens vão se casar. O empresário deseja impedir a cerimônia. Almerinda exige que Guido não se meta na relação dos jovens. Ele desdenha da situação. Guido descobre que Florência está grávida. Ingrid segue pensando que Ramiro não é um assassino. Ela fala para ele que Almerinda precisa sumir do mapa. Eles tramam contra Gael. Ramiro também deseja ficar com parte da herança do valentão. Ele admite para Ingrid que não confia nela. A cobra fala para Ramiro que pode torná-lo o dono da processadora. Ingrid volta a exigir que o galego tire a vida de Almerinda. Ela supõe que o vilão gosta da viúva. Ele nega. Ingrid obriga Ramiro a se vingar de Almerinda. Elisa apressa Lúcio. Carmen regressa. Ela inventa para os demais que estava resolvendo os problemas de Augusto. Elisa conta para Carmen que vai para a missa em homenagem ao finado. A vilã decide não acompanhar a sobrinha. Carmen relembra aos demais que é ateia. Elisa fala para a tia que o agricultor vendeu parte das terras para Ramiro. Lúcio também preocupa a megera. Carmen relata para os demais que não tinha muito dinheiro na conta de Augusto. Eles supõem que o suposto cheque de Ramiro está na propriedade. Elisa sai com Lúcio. Guido confronta Damião. Eles conversam sobre Florência. Damião fala para Guido que fará a Fresca feliz. O empresário exige que o genro respeite Florência. Guido também descobre que Augusto morreu. Elisa encontra Dolores na igreja. Ela nota que a governanta está aos prantos. Dolores revela para Elisa que Horácio é um criminoso. A fazendeira lamenta a situação. Dolores conta para Elisa que Horácio já cometeu vários delitos. Elas compartilham as suas lamúrias. Elisa se culpa pela situação, pois convenceu Dolores a casar com Horácio. A governanta despreocupa a protegida. Elisa afirma para Dolores que sempre irá apoiá-la. Braulio volta a discutir com Antônia. Ele admite para ela que estava com Dolores. A empregada segue criticando o marido. Braulio rebate as acusações de Antônia. Ela supõe que ele tentará reatar com Dolores. Braulio confessa para Antônia que nunca esqueceu a governanta. A empregada fala para o marido que foi embebedada e abusada por Ramiro. Ela informa ao esposo que Almerinda sabe de tudo. A viúva entra em cena e reitera a versão de Antônia para Braulio. Dolores pede ajuda de Lupe. Ele deseja descobrir os crimes de Horácio. Elisa abre o jogo com Lupe. Dolores xinga a si mesma. Lupe reitera para as demais que Horácio é muito esperto. Todos detonam o baixinho. Lupe supõe que Horácio também cometeu crimes no povoado. Ele alarma Dolores.